Olá, amigos da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente, mais uma vez, estaremos conversando com vocês sobre o assunto que todo mundo fala, né, que é a questão da pandemia e as suas consequências. Mas hoje vamos trazer assuntos diferentes sobre isso, né, e principalmente sobre a questão da retomada da economia e falar sobre uma coisa muito importante, que é a questão do crédito, né, e as suas consequências positivas quanto à questão do que é o impacto positivo disso na questão da retomada da economia. E para isso, eu tenho a honra aqui de receber na nossa TV Santa Maria o Aylar de Oliveira, da Imembuí Microfinanças, e nosso secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade, Falck, né? Para nós discutirmos sobre esse assunto no nosso Frente a Frente de hoje. Vou começar então com o Aylar, a primeira pergunta, no sentido seguinte, né? Vocês que trabalham com a questão do crédito, né? Eu sempre digo o seguinte, que na retomada da economia, após a pandemia, enfim, todos, não aqui, não só justificando a importância dos impactos econômicos, que a gente sempre fala que os impactos da saúde é extremamente importante, mas como o nosso assunto é da economia, nesse nosso Frente a Frente, gostaria que tu nos trouxesse a importância da instituição de vocês quanto à questão isso do crédito, né? Como vocês podem auxiliar esses tantos milhares de microempreendedores que estão numa situação, e autônomos, né? Numa situação bastante, não vamos dizer assim, diferente do que a gente já teve, né? Dado essa questão do coronavírus. Por favor. Tá bom. Olá, amigos. A satisfação de estar aqui para conversar com a TV Santa Maria e prestar essas informações que você está solicitando. Quem é a Imembuí Microfinanças? A Imembuí Microfinanças não é nem banco e nem financeira. Nós somos uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A gente é fiscalizado pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério do Trabalho. O Banco Central, como a gente não tem nada a ver com banco nem com financeiro, o Banco Central não tem nada a ver conosco. Nós, a cada 2 meses, a gente é obrigado a ser reportado para o Ministério do Trabalho, que antes era o Ministério do Trabalho, agora tem uma parte do Ministério do Trabalho que está no Ministério da Justiça. Então, de 2 em 2 meses, a gente manda as informações de tudo que foi feito dentro da instituição. Que eles têm no Brasil inteiro, cada instituição do Ministério eles têm vamos dizer assim, reunião de todos os dados, né? E aí eles tipo um conselho que verifica se vocês estão fazendo... Ministério do Trabalho, exatamente. Correto. E isso aí, então, para nós é fundamental. E se a gente for trabalhar em qualquer instituição pública, a gente é obrigado a mostrar se a gente tem autorização do Ministério do Trabalho e autorização do Ministério da Justiça, tá? Para a gente fazer isso. Por isso que a gente tem que mandar cada 2 meses esses informes aí. Para dizer assim, a importância do microcrédito, tem uma definição da ONU que diz assim, ó, que um empréstimo melhora a vida de uma família. Vários empréstimos fortalecem uma economia ou uma comunidade. E milhares de empréstimos transformam uma economia. Então, é uma definição da ONU, da Organização das Nações Unidas. Para nós, isso aí está na nossa parede, lá na nossa instituição, em letras bem grandes, toda a parede lá, porque a gente acredita nisso aí, porque nesses 18 anos que a gente está no microcrédito, a gente pode ver o que um crédito pode fazer na vida daquelas pessoas. Pois é. Falck, então, dado essa primeira explanação do Aylar, né, gostaria de que tu falasse para nós essa questão que a gente sabe que Santa Maria é focada na questão da prestação de serviço, tem vários microempreendedores que estão hoje passando por sérias dificuldades. Te pergunto, como é que qual é o olhar da prefeitura perante isso? Eu sei que há limitações, a gente sabe como economista que nós somos, né? Enfim, que a maioria das políticas macroeconômicas de incentivo advém do governo federal, mas o que o nosso ente público municipal pode vir a fazer esse trabalho tão lindo que a Imembuí faz, né?
de ajudar o crédito, e aí a gente não está fazendo uma questão de crédito é ganho financeiro, é ganho de lucro. Não, o caso de vocês é totalmente diferente. O Aguilar acabou de nos explicar que é uma instituição que tem como fins ajudar o próximo. O que o ente público tem o seu olhar sobre isso? Alexandre, Alimar, primeiro, tem tudo a ver o município estar conectado com o Imembuí Microcréditos. Porque, tu bem colocou, o município tem limitações em políticas públicas macros, né? E pensando assim, nós estamos preparando um pacote de ações, né? Um conjunto de ações que nós estamos chamando de pacote para o desenvolvimento econômico, que deve ser lançada, finalizada, já está tudo tramitando na casa, não é mais uma questão de decidir, a decisão já foi tomada, agora está tramitando para dar legalidade. E uma das ações que é possível sim, é no microcrédito. Nós dividimos em 3 posições, né, 3 caminhos que o município pode participar. Enfrentamento e diminuição da burocracia. Então fizemos uma revisão, inclusive no próprio Poupa Tempo, que já é uma novidade. O decreto 49 foi todo revisado para ficar mais ágil ainda a abertura da empresa. Então, depois eu te peço até a oportunidade, na próxima semana, nós vir aqui trazer esse pacote, apresentar esse pacote, desburocratizando. Outro caminho, a gente entende sim, e tu colocou bem, a economia se desenvolve, conforme a Alimar falou, através de crédito. Por quê? A economia é um movimento de empreendedores. O empreendedorismo tem três posições, 3 fases que não pode deixar de acontecer para que ele exista. Primeiro é a vontade empreendedora, que ela emana do indivíduo. A segunda é um marco legal, como é que você regulamenta isso. E a terceira é o investimento, é o aporte de capital, é o crédito. Por quê? Porque uma empresa não está proibida de pegar crédito. O que ela não pode é pegar um crédito onde o custo é maior que o resultado do seu trabalho. Mas se a pessoa tem vocação, tem habilidade, tem vontade, e ela tem 100 e precisa de 1.000, se ela não tiver os 1.000, ela não realiza. Se ela tiver os 1.000, numa faixa de tempo, ela paga os 1.000 e faz o seu negócio acontecer. Isso é o crédito. Por isso, como o Alimar disse, a ONU reconhece, mas é uma regra natural do capitalismo. É o crédito que fomenta a economia. O que o empreendedor sempre tem que cuidar, óbvio, que o crédito não pode custar mais que o resultado do seu negócio. Só isso. Pensando assim, e aí como tu bem provocou, onde é que o município pode entrar? Nas linhas de crédito de empresas, aí vamos falar que precisam de 100, 200 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão, 2 milhões, essa linha de crédito, ela é disponível pelos agentes financeiros. Ela é disponível pela Caixa, pelo Banco do Brasil, por uma série de outros bancos. Porém, tem uma dificuldade muito grande de acessá-la. Então, o que a Prefeitura está fazendo? Nós vamos ajudar no esclarecimento dessas regras. Inclusive, já fizemos contato com o SEBRAE e estamos também, junto com o SEBRAE, já preparando materiais de orientação, para que a média, pequena empresa para cima, ela tenha conhecimento das regras de crédito para ela poder acessar. Outro nicho de empresas são as grandes empresas, elas nem precisam dessas questões, elas já têm tamanho para acessar direto o BNDES e essas outras instituições através das suas garantias. Então o município também fica sem espaço de movimentação. Porém, nós temos agora já um número grande de autônomos, nós temos em Santa Maria inscrito, são mais de 5 mil MEIs com alvará, mas na Receita Federal é quase o dobro. Então quer dizer, nós já temos 10 mil pessoas com MEI. E nós temos tantos outros que não fazem MEI, mas são autônomos, fisioterapeuta, outras atividades. Essas pessoas estão com o seu orçamento abalado. E essas pessoas, e o empreendedor, que eu chamo de empreendedor por necessidade, é aquele cidadão que por um motivo ou outro, nesse momento, perde o seu emprego. Mas ele é um trabalhador e ele não perde essa essência. Ele vai achar alternativas, ele vai trabalhar. Mas daqui a um pouco ele tem uma habilidade na carpintaria, como pedreiro, como eletricista, como fazer um lanche. Precisa ferramental, precisa investimento. E ele já está desempregado. Então, como a gente garante renda e garante, eu não vou nem chamar emprego, eu vou chamar empregabilidade, atividade produtiva, né? Através de quê? Microcrédito. E aí, obviamente, nós, inclusive, a nossa secretaria participa do conselho do Imembuí Microcrédito.
Para as pessoas que não sabem, Santa Maria, numa linha de tempo que eu não vou entrar no mérito agora, porque a memória não tem como saber, mas Santa Maria já aportou diretamente 770 mil reais, colocou dinheiro lá dentro, em diversas gestões. A OCIP, ela começou com um aporte de 36 mil reais, né, Alimar? Da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Com esse valor. Hoje ele tem mais de 12 milhões. Hoje nós estamos, claro, a gente pegou... Sim, mais capitalizado... A gente está na rua hoje 13 milhões. Então você imagina, numa linha de tempo passada, Santa Maria botou 36 mil. Hoje essa mesma OCIP já emprestou, está na rua 13 milhões, ela já emprestou 86 milhões. 36 só dentro de Santa Maria. Olha quantas vidas deixaram de ir na Secretaria de Assistência Social porque ganharam esse espaço, ganharam essa oportunidade de pegar dinheiro sim, pagar juro, mas construir uma autonomia, uma independência produtiva. É com esse olhar que nós procuramos novamente a Imembuí Microcred, conversamos e isso é o bom de nós conhecermos, né? A gente sabe com quem está tratando. Conversamos com a Alimar e com a Renata. Primeira ação, motoristas de vans, nós levamos eles para apresentar a Imembuí Microcred, para eles terem acesso a um capital para poder sobreviver. E ali já se criou uma condição diferenciada, com 120 dias de carência, 24 meses para pagar e uma taxa de juro mais barata. Mas a gente entendeu que nós poderíamos ir mais. E aí nós estamos dentro da prefeitura hoje, nós já estabelecemos um valor com a Imembuí Microfinanças, onde ela empresta e a intenção do município é subsidiar o juro. Agora nós estamos tramitando a legalidade disso, né? Inclusive vamos envolver outros, vai ser juridicamente perfeito o processo, que a gente deve estar terminando essa semana que vem. Por quê? Porque a gente acredita que a Imembuí Microcred vai ser fundamental para garantir também saúde emocional. Aquele cidadão que vai perder emprego, mas que ele vai ter um aporte de capital para poder começar a sua atividade produtiva. Aquele que já vende lanche, mas que agora naturalmente caiu, ele precisa passar por esse período, né? Porque uma coisa nós temos a certeza, como todos os ciclos, e o vírus também é um ciclo, nós temos ciclos econômicos, nós temos ciclos virais e por aí vai. É difícil, o momento é difícil, não tenhamos dúvida, o momento é delicado, não tenhamos dúvida, mas vai passar. Então a estratégia agora é nos mantermos com um nível de sobrevivência para quando passar, e a gente acredita aí setembro, outubro, ninguém tenha saído do mercado. Porque eu tenho dito isso dentro do possível, pedindo a compreensão dos meus colegas que empreendem, o segredo é se manter vivo para você, no momento que foi startado, o melhor momento já está preparado. Tu sabe melhor do que eu que tu é professor também e trabalha muito essa questão. Aquela empresa que se recolhe ao ponto de fechar para esperar o melhor momento, quando chega o melhor momento até ela arrancar, já perdeu. Isso é uma corrida de 100 metros. Já perdeu tempo e perdeu espaço de mercado. Então agora o segredo é buscar a sobrevivência, e sobrevivência hoje precisa irrigação de dinheiro, precisa crédito. Eu tenho sido um crítico que hoje as ferramentas federais, vamos dizer assim, ela tem um valor disponível, eu estava conversando com o Alimar agora, em torno de 11% só, que foi acessado. O que eu quero dizer com isso? O governo sinalizou com 100 bilhões de reais de crédito, mas só 11 foi para o mercado. Então nós sabemos que tem essa dificuldade, nós temos que ajudar as pessoas a entenderem as regras e tentar acessar mais, e aí como tu bem colocou, e eu sempre fui muito realista nisso, qual é a minha dimensão do Estado? Eu sou município. Não adianta eu querer fazer agora um plano econômico que a ação ela é de Estado e é de federação. Vira enrolação, vira enganação. A gente não trabalha assim, a gente não comunga disso. Então nós fomos lá na raiz ver meu tamanho de município, o que eu posso fazer? Créditos maiores eu só posso ajudar com orientação. É só isso que nós vamos fazer. Desburocratização para permitir que as empresas não parem, não deixem de emitir suas notas, focado nisso, revisando mais uma vez e ampliando a desburocratização no município. Também a fomentação para esse pequeno empreendedor, que seja por vocação ou por necessidade. Eu sou muito sincero, as pessoas não gostam de falar, e sente trauma em falar, mas tem muito empreendedor por necessidade.
A pessoa gosta de estar ali vendendo aquele material? Talvez não, mas é o que ela conseguiu de atividade econômica. Então nós temos que trabalhar assim. Uma das regras desse projeto que nós estamos trabalhando junto com a Imembuí Microfinanças é a exigência da formalização. Quando a gente fala exigência da formalização, eu não estou dizendo que a pessoa tem que fazer um plano de negócio cientificamente perfeito. Eu estou dizendo que ela tem que, no mínimo, ter um MEI, porque a gente também tem que utilizar esse momento para mostrar para o cidadão que é importante estar formalizado. E eu sempre digo para o pintor, para o pedreiro, mas quer formalizar para cobrar um imposto? Não, porque o imposto é R$40 por mês, não vai fazer diferença. Mas um cidadão formalizado, quando ele torce o pé e é impedido de trabalhar, ele tem uma seguridade social. Ele tem um Estado sabendo que ele existe e trabalhando por ele. Essas questões que eu acho que são muito importantes, rever a missão do Estado, a importância do Estado, quando falando do Estado como um todo. E nós, enquanto Prefeitura, realmente estamos muito felizes com essa relação que a gente tem com a Imembuí Microfinanças. E aí, como santamariense, também faço questão de dizer, é um case de sucesso no Estado. Eu estive numa reunião onde estavam todos os secretários de desenvolvimento econômico municipais, uma reunião virtual, óbvio, né? E aonde todos foram unânimes, nós temos que ter uma instituição de microcrédito, nós temos que ter, e eu até por uma questão de respeito e de não ter muita, não ser vaidoso, fiquei quieto que nós já tínhamos. Até com o secretário de uma cidade vizinha disse, olha, eu quero dar de referência um exemplo nacional que é a Imembuí Microcréditos em Santa Maria. O secretário de Cruz Alta falou isso. E ele disse, o nosso camelô em Cruz Alta só aconteceu porque a Imembuí financiou as bancas, financiou as estruturas. Coisa que também aconteceu em Santa Maria, né? Relato do Animar. Nesse ponto, só antes de fazer um outro questionamento para a rodada das nossas conversas aqui, quero deixar claro que a gente está ao vivo no Facebook, né? Enfim, e gostaria então, sobre esse ponto, né? Que o Falco acabou de falar, né? A questão os exemplos que a Imembuí já colaborou, né? E contribuiu para um empreendedorismo local, né? Que tu nos falasse um pouco. Tem esse caso, né? Que a gente já falou, tem vários, né? Passo a tarde inteira aqui falando. Mas por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque o crédito é um fomentador do empreendedorismo. Sem dúvida. E nós, na retomada, nós vamos ter que ter muitas funções, profissões, pode ser que vão ter um outro rumo de... veja a educação, né? Tudo bem que muitas já estavam fazendo pelo IAD, mas a maioria dos professores está atuando remotamente. Então vai ter um boom tecnológico que vai mudar as profissões. Então eu gostaria também que tu falasse sobre isso, exemplos, né? Vou começar primeiro com o que o Falco falou sobre a parte social. A gente atende já também há 5 anos na cidade de Santiago, entre outras cidades. E de vez em quando a gente faz encontro entre os empreendedores, que é para um conhecer o outro e de repente um comprar do outro, porque um produz uma coisa que o outro produz também que pode pegar. Né? Então a gente faz isso aí. E depois dessa reunião, eu pus a palavra à disposição das pessoas. E levantou uma senhora, agradecendo a Imembuí Microfinanças, porque antes da Imembuí Microfinanças, ela estava todos os meses na assistência social da prefeitura pedindo auxílio. E depois da Imembuí Microfinanças, nunca mais ela precisou ir na prefeitura. Aí ela disse assim, eu me tornei uma cidadã. Ela ia na prefeitura pedir auxílio, não sei o que era na assistência social, não sei o que ela pedia lá, tá? Mas ela ia constrangida. E no momento que a gente fez o crédito, ela teve a independência financeira dela e não precisou mais pedir ajuda. Ela teve... A autoestima dela melhora, tudo, uma coisa assim que melhora, né, nessas pessoas. Então, essa parte aí é parte social. E o valor que ela levou é um valor pequenininho. Mas por quê? Porque quando a gente empresta, a gente faz levantamento socioeconômico. A gente pergunta para a pessoa, quanto custa esse produto aqui? Quanto custa isso aqui? Quanto custa isso aqui? Aliás, a gente primeiro pergunta, quanto vende isso aqui? Quanto vende isso aqui? Depois que pergunta, quanto custa? E alguns, por exemplo, padaria, eles não sabem quanto custou para ele produzir o pão, o bolo e coisa. E eles vendem por aquela padaria maior.
E não é por aí, porque eles vão comprar no mercado saquinhos de 5 quilos. Então, isso aí é microcrédito produtivo e orientado. A gente mostra para eles e empresta para eles também comprarem o produto em grande escala e coisa. Então, tudo isso aí a gente faz. Eu digo uma coisa, eu estava numa reunião na Prefeitura de Rosário do Sul, perto a 1 hora eu saí da Prefeitura e fui almoçar no restaurante. Hoje eu não estou, eu estava com o logotipo, com a camisa do logotipo da Imembuí, do restaurante, e veio o superintendente da Caixa Federal falar, microcrédito, vocês não microcrédito, ele é daqui, mas ele estava em Rosário, conversando também com a prefeita. E eu disse assim, sim, microcrédito, mas está difícil, não dá para trabalhar com microcrédito, né? Eu disse, não, por quê? Mas a inadimplência é muito alta. Eu disse, não tem inadimplência é muito pouco. Ele está brincando comigo? Eu disse, não, como é que eu vou estar brincando com o senhor? Não tem inadimplência alta, não. Microcrédito tem que ser para quem sabe mesmo. Mas qual é a diferença? Nós não sai nenhum crédito sem a gente ir na casa da pessoa, no empreendimento da pessoa, e tu fica lá 15, 20, meia hora, o tempo que for necessário para te fazer todo aquele trabalho de pesquisa, depois o que ele vende por semana, o que vender por mês, coisa para te emprestar o dinheiro na medida certa para a pessoa não se endividar. Nosso maior compromisso é para emprestar o dinheiro para a pessoa ganhar dinheiro. Então essa é a nossa missão, fazer com que as pessoas cresçam. E aparece tudo que a gente emprestou aí, com certeza, muito pouca gente não conseguiu subir de vida. Mas a gente faz acompanhamento, não é só uma vez. Depois, quando tu vai visitar outro cliente, dá uma passadinha naquele cliente, ei, como é que você está? Está melhorando? Como é que conseguiu? Então a gente faz esse acompanhamento. E Alimar, tu me permite uma colocação em cima do que o Alimar falou, que eu acho que é importante nós deixar duas diferenças pontuais no microcrédito. O Alimar falou microcrédito orientativo, ou seja, orientado, né? Ele orienta... Para evitar o endividamento posterior. Mas essa é a grande diferença... Na hora de dar o crédito, a gente vai lá fazer o levantamento. Mas, Alimar, essa é a grande diferença na relação desse pequeno produtor quando ele vai numa outra instituição. Ele não recebe o orientativo. O que ele recebe é a exigência de um plano de negócio que ele nem sabe fazer. Exato. E é por isso que as pessoas não acessam. Porque começa a criar uma complexidade gera uma burocracia que ele não sabe fazer. Então, essa é uma diferença. E as pessoas não sabem, né? Essa é uma diferença. Outra que eu faço questão de colocar, porque eu acredito nisso. A Imembuí não cobra juros? Sim, ela cobra juros, só que o juro não é distribuído em forma de lucro para os associados. O juro aumenta a capacidade de emprestar. Eu tinha 100 mil reais, emprestei e voltou 110. O mês que vem eu tenho 110 para emprestar. Esses 10 não são divididos entre os sócios. É essa a diferença que a sociedade tem que entender. Porque às vezes a gente fala, não cobra... Não, mas não cobra juros, sim. A diferença é que esse juro vem aumentando o bolo, o que permite que no primeiro momento o Alimar pegou o empréstimo, no segundo eu também já pude pegar, e o resultado meu e do Alimar, no próximo ciclo já são 3, já veio o Alexandre junto. Eu até me perdoa, eu estou fazendo essas considerações para a cidade entender que o microcrédito Imembuí é um sucesso reconhecido no Brasil, e ele realmente fomenta, ele faz essa movimentação da economia. E veja bem, 13 milhões de reais estão na rua. São 13 milhões de reais que estão fazendo acontecer até a venda de um automóvel. Porque o cidadão que tem um pequeno negócio, ele compra a sua farinha, ele compra os seus materiais no bar, o do bar compra no atacado, do atacado compra da indústria, que tem um vendedor que vai lá comprar um carro novo. É essa roda econômica que é real, que não pode ser parada. E aí um dos pilares é sim o crédito, e como digo, crédito dividido em 3 posições. Microcrédito, a prefeitura tem condições de contribuir e não está se omitindo. Créditos maiores. Seria essa contribuição maior agora da prefeitura no sentido de auxiliar esses pequenos empreendedores, esses meios? Seria isso? Na verdade, nós estamos dividindo o nosso pacote em 3 pilares, tá? Um deles é só orientativo. Os créditos maiores, que não somos nós que colocamos, mas eu vejo, a gente percebe, nós enquanto prefeitura, que os investidores têm dificuldade de acessar o crédito, que tu também já tinha chamado a atenção. Outro setor é a diminuição da burocracia, que isso ajuda toda a cadeia, do pequeno ao grande. Só para te teres uma ideia, dentro do pacote, uma das coisas que vem, se eu tinha uma empresa e te vendo a empresa, e ela tem alguns certificados corretos, de meio ambiente, por exemplo, quando
de novo, leva 2 anos para fazer isso. Por que quando tu compra uma empresa que está tudo ok, tu não compra todo esse ativo? E é isso, nós estamos fazendo uma lei. Tu vai comprar, se tu está fazendo a mesma operação, tu não precisa fazer a mesma coisa que já foi feita. Esse é só um exemplo. Né? Então, por que eu dei esse exemplo? E isso, do ponto de vista legal, também vai ser... Não, vai ser via decreto legal. Legal. É por isso que eu digo assim, não tem uma consequência para esse que comprou essa empresa, não, alguma de coisa jeito na justiça. Nenhum. Isso é o enfrentamento de uma burocracia excessiva. Nós temos outras questões dentro aí, eu dei um exemplo do como pode acontecer num grande, mas vamos botar lá, tu está abrindo a tua empresa, daí tu entra na viabilidade, pega o projeto de viabilidade. Aí tu vai no outro setor da própria prefeitura, pega outro processo de viabilidade. Para que 2 vezes a mesma coisa? Sim. Então tudo isso a gente está fazendo, né? Reflexões e mexendo. Depois, quando sair o pacote, o que eu faço questão de tu me dar o espaço para nós ir falar pontualmente. O crédito não é diferente. O crédito, como eu disse, tem essas 3 dimensões. O grande, que tem patrimônio que garante o empréstimo, ele vai direto. Os médios, o pequeno a médio, estou falando aí de quem tem um faturamento de 600 mil, 360, que nós vamos trabalhar de 660 para baixo, de 360 a 10 milhões de reais, ele tem os agentes financeiros, complexo. Então nós só vamos ajudar ele a entender como ele acessa esse capital, que é esses 89% que não estão acessando. E depois tem uma turma grande de profissionais liberais, independente da formação. Que é o público da MMUI e de outras. O pequeno empreendedor, por vocação ou por necessidade, a gente não pode ter medo de enfrentar a realidade. Quem não enxerga a sua realidade não cria boas regras. Existe sim o empreendedor que perdeu o emprego e ele não tem vocação, mas ele tem uma necessidade que o transforma em empreendedor. Isso é fato no Brasil. Né? E esse cidadão tem dificuldade, primeiro, cadastral, porque ele não tem um bem para dar em garantia, muitas vezes. Isso é outra vantagem que a MMUI Microcrédito oferece. O seu nome é limpo e do seu familiar, um garante o outro para ter um cadastro e não precisa toda aquela estrutura cadastral, que a gente sabe que não é fácil, né, que a gente sabe que é dificultosa, e você tem acesso ao microcrédito. E aí volto a dizer, vocês imaginam, hoje o microcrédito está botando 13 milhões de reais circular na economia. E em cima disso nós estamos fazendo um convênio, onde primeiro a gente já está atuando, né? E também é bom deixar claro que Santa Maria no longo tempo, por isso que eu fiz questão de contextualizar a história. O primeiro aporte, 36 mil, foi Santa Maria. De lá para cá já foi aportado 770 mil reais, só de Santa Maria, e eu não quero entrar no mérito aqui de governo, foram todos que bons, e o nosso também não está fazendo diferente, está enxergando a MMUI Microcrédito como uma grande aliada para enfrentar esse momento. E estamos então, não estou entrando no detalhe agora, quero entrar semana que vem, porque como é um ajuste legal, e tudo obviamente dentro da legalidade, nós vamos fazer mais uma movimentação para colocar mais R$1 milhão na rua. Mas na produção, não é dar dinheiro para alguém pagar a sua necessidade, é dar dinheiro para alguém buscar cidadania. É ajudar alguém a empreender, gerar emprego, gerar renda, gerar empregabilidade, que é assim que você faz uma cidade forte. Dar dinheiro para ganhar dinheiro, não para pagar dívida. E esse é uma das missões. A gente mostra para o cliente que se ele está devendo, que ele negocie com seus fornecedores, as suas dívidas lá, e o dinheiro que a gente está dando para ele aplique na produção dele, na atividade produtiva dele, para com aquele dinheiro ele poder pagar aquelas dívidas e nós pagar também. Então, isso aí a gente orienta também, né? Mas que eu não terminei de dizer ainda sobre quando foi o superintendente, sabe quanto é que ele estava de inadimplência? Nós estávamos com 1,50 e pouco, 1,70. Naquela época eu estava em Rosário, lá encontrei lá. E acima de 30 dias. A Caixa estava 30% acima de 90 dias. Mas qual é a diferença? Que o tomador vai no balcão, pega o recurso lá e não vai ninguém fazer a vistoria, ninguém vai lá ver a capacidade de pagamento e coisa, a necessidade de recurso. E a gente não, a gente vai lá, orienta o crédito. Então a diferença é essa, que tu mostra para a pessoa que ela pegando aquilo ali, ela vai crescer, se pegar mais ela vai se endividar. Então essa é a diferença do microcrédito. Mas então, o que aconteceu, por exemplo, aqui em Santa Maria, com um aporte que a prefeitura botou depois, colocou depois, a gente conseguiu pegar esse pessoal, os camelôs daqui de Santa Maria, que estavam na rua ali, que o prefeito comprou o teatro, e a parte de dentro ali, para montar e cada um fazer o seu quiosque ali, tudo foi financiado pela MMUI Microfinança. A gente financiou um por um daqueles ali. Tá? E aí depois o pessoal de Cruz Alta,
o Ministério Público chegou para eles lá dizendo que eles tinham que sair da praça. Era igualzinho aqui, aquelas lonas na praça, lá, e deu um prazo para eles saírem. E eles tocou horror neles. E agora o que vão fazer? Foram na prefeitura, foi logo depois daqui, para ver se o prefeito comprava um prédio lá e botar eles lá. E o prefeito na época disse, não, nós não temos recurso. O que eu posso fazer, se vocês comprarem um terreno, a gente faz o projeto arquitetônico. E aí eles foram à luta. Eles tinham um terreno com a casa, 2 quadras de onde eles estavam, da praça, ali em Cruz Alta, e custava 400 e poucos mil. E aí eles conseguiram juntar com rifa, isso e aquilo, fizeram um monte de coisa, conseguiram 200 mil reais. E aí o agente de oportunidade, que hoje é o secretário Léo José, né? O agente de oportunidade ligou para mim e disse, olha, Maia, está acontecendo isso. É possível vocês financiarem o resto da compra do terreno? Eu disse assim, vamos ver. Aí eu fui lá com a gente fez várias reuniões e a gente financiou a compra do terreno. Tá? E tinha uma casa, desmancharam a casa, 280 mil reais, para pagar em 24 vezes. Aí o prefeito entrou em contato com o BRDE, para ver se o BRDE financiava a construção do prédio. Tá? Aí o BRDE disse assim, é possível, mas eles têm que ter uma contrapartida em recurso, em dinheiro. E aí, enquanto eles estavam nos pagando, e tramitando já no BRDE, né? Enquanto eles estavam nos pagando, e leva tempo, eles começaram a juntar dinheiro para a contrapartida. E aí passou tempo, nunca atrasaram, até hoje, são clientes nossos ainda, nunca atrasaram uma prestação. Tá? Isso eram 29 famílias que estavam lá nos camelôs. E aí o BRDE negou, porque eles não tinham capacidade de pagamento. Embora eles mostrando, todos os carnês pagam religiosamente. E aí tocou horror neles. E agora? Como é que nós vamos fazer? O prédio, dentro do projeto arquitetônico, custava 480 mil reais. Eu disse assim, para aí, não se apavore, nós vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eu conversei, fui lá de novo, juntei todo mundo, juntei no saguão da prefeitura lá, junto com a agente de oportunidade, começamos a conversar daqui e dali, chegamos a uma conclusão. O que vocês têm de recurso da contrapartida que vocês dariam para iniciar a coisa lá? A gente tem tanto. Então vocês fazem o seguinte, vocês iniciam a construção, façam as fundações com esse recurso aí, enquanto isso vocês vão pagando mais um pouco as prestações para diminuir o saldo restante que tinha, e nós vamos financiar vocês. Dito e feito, eles terminaram de fazer as fundações e a gente entrou financiando 480 mil reais para eles fazerem o prédio. Só que eles estavam acostumados já a juntar um dinheirinho extra para fazer a contrapartida do BRDE que estava exigindo, eles também começaram a fazer um pouquinho lá todos os meses para fazer móveis planejados. Quando terminou a construção, eles já estavam com recursos junto para fazer os móveis. Todo mundo com os móveis, aquilo dá gosto de ir a Cruz Alta lá e visitar o shopping lá. Todas as salas com ar-condicionado, diferente daqui aqui, a pessoa fica no corredor, lá tu entra dentro da sala. Tá? Eles fizeram lá, mas fizeram com suporte para fazer o 2º piso. E agora eles estão entrando em contato conosco, que eles querem fazer o 2º piso, que eles querem fazer salas de aluguel para dar cursinho. Então tudo, e a gente vai financiar, porque eles são assim, ó, cumpre rigorosamente. Então esse é o trabalho do microcrédito, né? A gente financiando individualmente. O que a gente pode fazer aqui também, em Santa Maria, na região, é atender até aquele que está no SPC, por exemplo, assim, ó. Se tu juntar de 3 a 5 pessoas conhecidas tuas, tá, que se comprometam cada um de pagar aquela prestação, a gente faz um contrato, tá, um carnê, eles elegem um representante para aquela pessoa pegar o dinheiro dos outros e pagar a prestação. Dentro desses 3 ou 5, um daqueles ali pode estar no SPC. Se as pessoas conhecem ele, confiam nele, que ele está por um motivo ou outro, que não é por mal, às vezes que as pessoas entram, né, por um problema ou outro, então a gente pode atender essas pessoas com essa demanda. E a associação que foi falado aqui, a gente poderia falar sobre associativismo e coisa, né? Então a microempresa nossa, a microcrédito nossa pode fazer isso aí, né? Auxiliar essas pessoas a se desenvolverem, né? Bom, nós estamos quase no final, mas o papo está tão descontraído, né? E tão informativo, né? Que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Mas enfim, eu já vou começar a fazer a fala final de cada um de vocês, mas antes disso, ouvindo atentamente o que estava falando, né? Me trouxe um questionamento a vocês, né? Enfim,
essa questão do ajuda ao microcrédito, né? É tão importante. E agora aí tu trouxe a questão educativa, né? Assim, como vocês analisam como é que o crédito não poderia também advir junto a isso, aqueles que ganham esse dinheiro, ter um aspecto, aí eu vou puxar para o nosso lado mais técnico, né? Essa questão de, atrelado a isso, ele se ganha do crédito, ter uma educação financeira paralelo a isso. Sei que a opinião de vocês, a importância disso, no sentido de que, claro, eu vou fazer uma comparação bastante diferenciada. A economia dos Estados Unidos, lá, desde a infância, todos são conhecedores do que é o crédito e a importância dele. Para nós é bastante diferente disso. É esse ponto que eu queria questionar com vocês, né? Visto toda essa questão de todos esses cases de sucesso que tu está nos apresentando, por que não também fazer, né, a questão de paralelo a isso, ao ferir desse crédito, essa questão de também ter a educação financeira para ele se tornar cada vez mais um empreendedor maior, como esse caso aí de Cruz Alta, que eles já pensaram na questão do futuro, né? Não só ficar ali, mas sim de ampliar o pavimento deles para fazer outras coisas. O que vocês poderiam dizer sobre isso, né? Sabe que o ano passado, eu não sei se era o professor Marcel da FISMA, era Marcelo? Desculpa, professor, esqueci agora o nome. Mas a gente fez um convênio com a FISMA. Fabrício. Fabrício, professor Fabrício. Ele conheceu o microcrédito, tá? A gente fez um convênio lá, onde o pessoal do comércio, como é o nome que chama? Da Faculdade de Varejo, que é Faculdade de Varejo. Gestão comercial. Então, o pessoal que estava se formando, eles foram fazer um trabalho lá na Imembuí, onde os agentes de oportunidade nossos, agentes de crédito, eles visualizavam quais os clientes que estavam precisando de apoio, porque eles tinham já uma escala maior, mas eles estavam perdidos, como tocar o negócio deles. E a gente fez esse convênio, onde para cada cliente, 2 alunos da FISMA fazia a orientação. A orientação lá, mostrando tudo. E depois eles tinham que apresentar lá na FISMA, e nosso agente de oportunidade também ia lá para avaliar eles, o trabalho deles. E 2 desses aí se tornaram empreendedores, porque gostaram tanto do trabalho, e eles abriram o negócio deles lá e até são financiados por nós lá agora, né? Então a gente está fazendo isso aí, só não continuamos agora este ano, por causa que parou tudo, né? Claro. Mas a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Então a oportunidade que a gente tem de mostrar para aqueles clientes lá que queiram, que a gente não pode obrigar eles a fazer essa instrução, né? Mas foi muito, muito bom para nós, para os nossos clientes, né? E o aluno também, porque tu pega na teoria um negócio e não é a mesma coisa que tu está lá no dia a dia. Então a gente está fazendo sim isso aí. Isso é vontade também da prefeitura fazer? Eu até te digo mais, cara. Eu sempre sou da opinião que toda opinião que venha para agregar, a gente aceita. E eu já estou aceitando o compromisso. Eu sou professor titular na FISMA, sou professor de economia na FISMA. Vou fazer contato com a direção para nós resgatar e talvez até como a gente está terminando a parte legal, seja um dos critérios que a gente coloca ali, que a empresa, o Alimar colocou agora que o cidadão tem a liberdade de querer ou não. Mas uma vez que vai ter aporte de recurso público, eu posso exigir que ele tenha que ter o acompanhamento para a condução do negócio, não é para ele tomar capital. Porque justamente isso que nós queremos enfrentar com o microcrédito, é a agilidade ao acesso ao capital. Sim. Mas eu penso assim, eu aceito a tua sugestão, e obviamente que partiu de uma pessoa que é acadêmica, que dá aula, que sabe da importância, e vamos trazer, eu não vejo problema. A instituição carece disso, todas elas, e também é aberto não só para a FISMA, qualquer uma, o FN, o Federal, FADISMA, que tem contabilidade, a Palotina, a FAMES, já faço até esse convite. Que bom que esses acadêmicos queiram vir. Eu sou até vou além agora da opinião, né? Eu sou um defensor que as monografias, TCC, dissertações, têm que ser aplicáveis, né? Imagina, Santa Maria se formam 3.000 pessoas por ano. Imagina se cada conteúdo de estudo fosse direcionado a um problema da sociedade. Nós estaríamos toda hora debatendo toda a sociedade.
E eu já fiz mestrado, fiz dissertação, já fiz MBA, fiz monografia, fiz economia, fiz monografia. E eu tenho a convicção que as minhas monografias estão sendo muito bem guardadas dentro de uma gaveta. Não serve para nada além disso. E nós temos que fazer com que esses trabalhos sirvam para o crescimento profissional do acadêmico, mas também que respondam um problema social. É esse o questionamento que eu quis fazer, ou seja, o quanto isso tudo, a questão da grandeza do que nós estamos falando aqui sobre já o tem crédito. o teu dedo no decreto, Mais um, né? Mais um. Mais um. É verdade. Tantas contribuições, não aqui, mas no sentido de colaborar. Mas eu vejo com muito mérito esse trabalho de vocês, e eu acho que todos nós olhamos isso, né, Hilário? Mas a questão também da importância do acompanhamento. Sem dúvida. E aí isso pode partir do poder público, das instituições. Aqui Santa Maria, no setor educacional, é top de linha, vamos dizer assim. Vou tocar essa tua sugestão hoje de noite já, porque a gente não vai perder tempo no Porque, na verdade, nós estamos agora num período de retomada. Sem dúvida. E muitas pessoas que estavam, né, até eu acho que foi o Falco que falou aqui, em outro, estavam com o seu emprego garantido. Nós estamos com uma taxa de desemprego, hoje saiu o dado, mais de 13%. Sim, Quer dizer, só. então, muitas pessoas que estavam com o seu emprego até abril, em maio não estão mais. Só o mês de abril, no Brasil, foram 860 mil pessoas desempregadas. Exato, é muito grande e pode aumentar Com ainda, certeza vai infelizmente. aumentar. Né? E se aumentar, mas essas pessoas têm alguma atividade produtiva, o impacto é menor para Claro, tem que voltar a ter, tu tem que incentivar de uma forma ou de outra a atividade produtiva para as famílias, o sustento. Nós vivemos numa economia de troca, eu sempre digo. E a economia de troca é isso, é tu proporcionar opções de trabalho. E o crédito é fundamental, só que o crédito orientado, a questão com a educação financeira, enfim, eu sempre vejo. Mas agora vamos aos finalmente, né? O programa está muito bom, muito legal de debater sobre esse ponto. Eu acho que foi muito esclarecedor hoje o nosso frente a frente, muito mais do que debate, né? Sim. Esclarecedor, mas que é importância nesse momento. E eu deixo então para vocês as considerações finais. Nós temos pouco tempo, mas Falco e Hilário, que vocês façam uma definição aí final da fala de vocês, por favor. Então, rapidinho, o que a gente está fazendo agora nessa pandemia? As pessoas que estavam com seus empreendimentos fechados, a gente prorrogou os vencimentos março, abril, maio, ou abril, maio e junho, para o final do contrato deles. Tá? E todos aqueles que estão precisando de recurso, então a gente está financiando, dando 90 dias de carência, para eles começarem a pagar a primeira prestação 90 dias depois, para eles poderem enfrentar essa pandemia. E as vans, a gente está dando mais 30 dias, são 120 dias para eles poderem. Tem muitos ali que estão pagando a van, que não tem como fazer e tem que se sustentar também. Então a gente está fazendo esse trabalho aí. Muito bom. Falcos, considerações. Eu queria, primeiro, sempre agradecer o espaço de poder levar para a população tudo aquilo que a gente está construindo e ouvindo opiniões. E realmente, para nós mantermos uma atividade econômica, a gente precisa marco legal, por isso as leis, por isso os decretos, por isso que eu não fui pontual agora que tem que ser concluído. Segundo, é a atitude empreendedora, é a atitude humana na ponta. E depois, sem dúvida nenhuma, fundamental o financiamento, linhas de crédito. E o município está fazendo a sua lição de casa, está sendo pontual naquilo que ele realmente interfere. Nós não abrimos mão disso do que ficar fazendo retóricas bonitas que na ponta não acontece. Essa é a orientação que a gente tem, é com esse norte que a Prefeitura trabalha. Tratamos a saúde e penso que fomos felizes, estamos conseguindo conviver com a pandemia, a gente não resolve ela, mas não podemos voltar a parar com a economia de Santa Maria, né? Então a gente quer manter ela durante o processo. Agora estamos se focando no desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico não é crescimento. Desenvolvimento econômico é poder propiciar melhores condições de vida para todas as pessoas, fruto de trabalho. E crescimento econômico é diferente. Circula muito dinheiro, o movimento econômico, mas poucos se beneficiam. Então essa é a nossa missão e a gente está firme nela. Muito bem. Quero agradecer os convidados do nosso Frente a Frente de hoje. Acho que foi muito informativo, muito esclarecedor. E só para nós fecharmos o nosso programa de hoje, né? Gostaria de resgatar uma teoria que foi ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, com a teoria que se chama NUD, de um grande economista americano, que a tradução seria a questão da teoria do empurrãozinho.
E eu vejo como o crédito um baita empurrãozinho para fomentar, principalmente em momentos que a gente está numa grande pandemia, um grande problema de incerteza, e principalmente depois para a retomada. Né? Enfim, então aqui foram várias dicas importantes para vocês que estão nos assistindo sobre a questão da importância do crédito de uma forma diferente, explanado aqui pelo Airmar, né, oriundo do mercado, né, financeiro e dessa instituição que é tão importante para nós da Imembuí Finanças, e o nosso secretário aqui atual, né, do nosso município de Desenvolvimento Econômico. Esse então foi o Frente a Frente de hoje e esperamos contar com a visualização de vocês no nosso próximo programa.